Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, né? Meu nome é Bruno Correia, eu sou professor de História e o tema do vídeo de hoje é neoliberalismo e austeridade, né? Por que a austeridade é tão prejudicial para as condições da classe trabalhadora? Então, se você gosta do canal, se você já está aqui, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, né? Comenta a sua opinião, o que você acha, alguma correção, se você acha que eu tive uma fala incompleta, ou se você tem alguma coisa a adicionar, que vai contribuir muito aqui para o trabalho. Vejam, o neoliberalismo é um sistema econômico, é um tentáculo do capitalismo que ganha notoriedade a partir da década de 70, né? Mais precisamente com um golpe municiado pelos Estados Unidos contra Salvador Allende no Chile, perdão, e que vai fazer o Chile como um grande laboratório do novo sistema, da nova face do capitalismo, que é o neoliberalismo, né? E vai ser popularmente conhecido no mundo a partir do governo da Margaret Thatcher, a dama de ferro lá do Reino Unido, né? E o neoliberalismo ele é caracterizado por algumas perspectivas novas, né? Depois do pós-guerra. Então, ele mantém aquela política do liberalismo clássico, do Estado mínimo, né, da mão invisível se autorregular, de que a economia seria mais atrapalhada do que ajudada pela intervenção estatal. Traz um elemento das privatizações, então o governo, as empresas, em sua maioria, devem ser privatizadas, os serviços devem ser de serviço privado, porque a partir daí você tem uma concorrência natural entre essas instituições privadas, empresa A, empresa B, brigando pelo mercado. Isso faria com que a qualidade seria melhor, o preço caísse, etc, etc. Né? E também tem o terceiro ponto, que aí é totalmente novo, que é a política da austeridade, que a gente vai falar já já, que é a política que fala de que o governo deve limitar os seus gastos, cortando o que não é essencial, né? O que não é essencial para a vida humana, para o condicionamento do ser humano enquanto sociedade, então, enquanto indivíduo inserido na sociedade, né, funcionar. Então, isso não deve ser uma preocupação de gasto do governo, deve ser justamente um espaço cujas empresas privadas e esse mercado interno nas mãos de poucas pessoas devem competir entre si. A grande questão é que o liberalismo, ao longo da história, né, ele tende a formar monopólios ou oligopólios, né? Então pouquíssimas empresas de maior capital engolindo ou se apropriando do capital de outras pequenas empresas, né? Então uma pequena empresa, vamos supor, do ramo alimentício que está surgindo, que está conquistando seu mercado, né? Uma empresa de maior porte, de maior capital, vai lá, compra os direitos essa pequena empresa, né? E aí monopoliza, ou pelo menos se torna um ponto daquele oligopólio daquele setor, né? Então acaba de que as pessoas do grande empresariado, eles tomam todo um mercado, né, que faz com que poucas pessoas, né, ou uma pequena parcela da burguesia se torne dona de um grande mercado de uma determinada área de consumo. É o caso como acontece nos gêneros alimentícios, mas também você tem no gênero automotivo, nos produtos de cuidado pessoal, nos esportes, enfim. Além disso, os dados também nos mostram, né, historicamente, que o liberalismo ele acentua grande concentração de renda, né? Além também de que uma não intervenção estatal ou o Estado completamente alheio à economia, o que é mentira, tá, gente? A própria dinâmica do capitalismo ele só existe a partir de um Estado burguês, né? Então, mas vamos pegar aqui a teoria liberal do Estado mínimo, né? Do Estado intervindo quando quando o mercado não dá conta, né? Ou quando apenas é necessário. Né? Isso a história nos mostra com alguns episódios, como por exemplo a Grande Depressão de 29, né? O crash, a maior crise da história do capitalismo. Se a gente voltar um tempo antes, ainda 1860, lá na Inglaterra, na gênese do capitalismo, você já tem uma questão dessa. Aí a Grande Depressão de 29, você tem também, né, a necessidade do Estado nos pós-guerras
de acalentar a economia, né, para a economia dos estados nacionais, principalmente europeus e estadunidenses, para que essa economia voltasse a girar, voltasse a crescer, né? E principalmente nos exemplos mais recentes que a gente tem, a crise de 2008 dos Estados Unidos e a crise da pandemia da Covid-19. Né? Então vejam como é que, mesmo os países mais liberais que pregam esse discurso do Estado mínimo, que o Estado não deve intervir, sempre recorrem ao Estado quando se vê em momentos de crise. Além disso, né, países onde o liberalismo econômico ele mais se infiltrou, mais teve sucesso, êxito em se instaurar no sistema político-econômico daquele país, mostram que as concentrações de renda foram aumentando substancialmente. Né? Então, é só ver, para pegar o exemplo aqui do Brasil, as políticas a partir do Fernando Henrique Cardoso, né? Então você tem ali os 8 anos, né? O Fernando Henrique Cardoso é eleito com o Plano Real, mas aí toda a sua política neoliberal vai acentuando cada vez mais a concentração de renda. Então o Brasil volta para concentrações de renda ainda de níveis do meio do século XX. Né? O desgaste da imagem do FHC vai fazer com que o Lula seja eleito em 2002. Né? Assume em 2013 o Lula com uma política mais intervencionista. Né? A gente sabe que a partir daí o Brasil chega à sexta economia mundial com um dos menores índices de desigualdade da sua história, ou o menor índice que é atingido no governo Dilma, né? Que há uma continuidade da política econômica do governo Lula, né? Até com mais intervencionismo do governo Dilma, né? O Lula até já falou que a Dilma é mais à esquerda que ela, que ele, aliás. Então você tem, depois da Dilma, a Dilma sofre o impeachment, e aí você tem a volta do neoliberalismo com Michel Temer, depois com Jair Messias Bolsonaro, e obviamente esses dados de concentração de renda, né, de pessoas pobres ficando cada vez mais pobres e ricos cada vez mais ricos, ainda mais acentuados. Né? Então o Brasil volta, obviamente que antes, né, havia ainda desigualdade, mas ainda essa desigualdade é acentuada. E o crescimento econômico artificial que é visto no início do governo Temer e algumas políticas do governo Bolsonaro não se refletem na conjuntura da sociedade. Né? Então você tem uma discrepância muito grande de quem é rico ficando cada vez mais rico, quem é pobre ficando mais pobre ainda, devido às políticas neoliberais. Com isso, com essa grande concentração de renda, a renda cada vez maior na mão de poucas pessoas, você tem uma formação de uma elite econômica muito fechada, e essa elite econômica tendo poder também político. Haja vista o nosso Congresso Nacional, o nosso Senado, com bancadas temáticas, né? A bancada do boi, que é majoritariamente do agronegócio. Então vejam, a elite do agronegócio conta com cerca de alguns milhares de pessoas. Né? São poucas pessoas que detêm todo o oligopólio da bancada, aliás, da atividade comercial agropastoril. Fazendo uma comparação com os dados do último censo, né, do IBGE, né, essa parcela oligopolista do agronegócio, em compensação com a população total do Brasil, né, dá um total de 0,7%, pouco mais de 0,5%. Fazendo uma tradução, né, transferindo essa representatividade dessa população para a Câmara Nacional, eles teriam direito, obviamente, a um representante. Né? 0,5, 0,6, já de 2 para 1. Então, em forma proporcional, os representantes da elite agrária eles teriam uma pessoa representando seus interesses no Congresso Nacional. Acontece que, devido a essa concentração de renda, devido a esse poder econômico, eles têm poder também de ingerência no Estado. Então acaba de que hoje o nosso Senado, a nossa Câmara de Deputados, que conta com cerca de 514 deputados, tenha mais de 200 subservientes ao agronegócio. Né? Então vejam como o poder econômico está diretamente ligado na ingerência do Estado na tomada das decisões políticas do país. Falando um pouco agora sobre a austeridade em si, a austeridade ela é criada, digamos assim, ela é mais formulada em 2008, né?
em consequência da crise, da bolha imobiliária dos Estados Unidos. Inclusive, o dicionário Webster elege ela em 2010 como a palavra do ano, né? Foi a palavra mais pesquisada do ano de 2010, porque justamente é uma coisa nova. As nações liberais falavam tanto no discurso de austeridade, não austeridade, o corte de gastos, a retomada do crescimento econômico depois dessa crise de 2008. Então acaba que ela é uma palavra que entra na moda, né? No início da década passada. O que é que diz a austeridade? O que é que significa a palavra de austeridade? Basicamente, por meio do corte de gastos e de ajustes fiscais nas contas públicas, esses dois elementos fariam com que o crescimento econômico de um determinado país, né, ele tivesse um novo crescimento. Né? De novo, lembrando que após a crise de 2008, que esse discurso ganha ainda mais força. Ou seja, uma espécie de poupança do dinheiro público, né, do dinheiro do Estado. Então basicamente você transformar a economia de todo um país numa economia familiar, né, uma economia de como nossas economias de casa. Né? Então, para a gente não cair em dívidas no final do mês, né, a gente sabe que a gente não pode gastar mais do que a gente arrecada. Então esse discurso ele foi traduzido de uma perspectiva micro, né, que é a economia doméstica, para o macro, que é uma economia de um governo, ou seja, através de cortes, através de ajustes fiscais e justamente esses cortes em setores ligados a problemas sociais, programas que envolvem diversas áreas, né? Principalmente o combate à fome, o combate à desigualdade, o assistencialismo. Isso faria com que a economia daquele país ela tivesse um novo crescimento. Né? Mais especificamente nos Estados Unidos, ganha forma, e aí mais no governo Trump e a sua equipe econômica, um conceito de economia do gotejamento, né? A trickle-down economics, que eu vou deixar um link na descrição, onde um economista americano ele vai explicar melhor para vocês, mas é basicamente dizendo que a equipe do Trump dizia que para justificar o corte de impostos sobre grandes fortunas, né, isso faria com que quem está no topo da cadeia econômica, né, ou seja, a burguesia, a elite, ela pagando menos imposto, e isso reverberaria em toda a cadeia produtiva. Né? Então quem tem mais dinheiro, se paga menos imposto, automaticamente vai ter mais lucro, e a partir daí vai poder aumentar mais a produção, e isso vai aquecer toda a cadeia. Né? Então, se a elite econômica tem mais lucro, então ela vai produzir mais, ela vai, aliás, investir mais na cadeia produtiva, né? Então na extração de matéria-prima, no transporte, na fabricação de produtos. Isso faria com que todo mundo envolvido nessa cadeia produtiva ganhasse mais, né? O que é um mito, obviamente, como aqui já foi falado. As tendências liberais, as tendências principalmente neoliberais, elas acabam acentuando ainda mais as desigualdades, né? Então não é que quem está lá em cima pagando menos impostos faria com que a cadeia produtiva tivesse um maior êxito, maior produção, né, reverberando na economia de todo mundo. O que se tem na prática nos Estados Unidos, como se viu, é uma maior concentração de renda, é essa elite que não paga tanto imposto como antes, né, como por exemplo Barack Obama, né, e outros governos, cada vez mais rica, e a população média americana com poder de compra mais corroído. Né? Então, a austeridade ela tem por essa característica, né? Poupar ou cortar gastos em tempos de crise, né? Ou em tempos normais para evitar a crise. Né? Então, isso passa justamente pelo corte ou pela diminuição dos investimentos estatais em setores de assistencialismo, de serviços públicos, né? Fazendo com que isso supostamente fizesse crescer a economia daquele país, né? É um sacrifício que o país deveria passar para depois colher o fruto lá na frente, né? E a gente sabe que, obviamente, isso reflete na diminuição da qualidade dos serviços prestados para a população, em contrapartida, um aumento
do lucro, o aumento do rentismo, um aumento do lucro em cima da dívida pública, de uma pequena parcela que a gente chama da burguesia financeira, né, mas também de outros setores, nas costas dessa política de austeridade, né, de corte de gastos. Por que a austeridade ela apresenta algumas falhas? Né? Basicamente, são três. A primeira é que, ao tornar a economia do governo domiciliarizada, né, ou seja, trazer essa perspectiva da economia domiciliar para o governo, essa política da austeridade ela sofre um golpe. Por quê? Porque o governo ele define quanto pode arrecadar por meio da taxa de juros, por meio da taxa, por exemplo, né, da taxação sobre propriedade, da taxação de superfortunas, da taxação de grandes fortunas, das habitações populares, né, evitando o rentismo, do aumento do consumo das famílias, que aí vai reverberar no imposto, né? Enfim, na taxação de artigos de luxo. Então, esse meio de taxar, né, de colocar imposto sobre grandes quantidades de riquezas acumuladas, essa riqueza acumulada, inclusive, só é materializada a partir de toda a estrutura jurídico-política que é feita justamente por essa burguesia, né? Então, em compensação, uma economia doméstica não sabe, não define quanto vai arrecadar, né? Então, justamente por uma economia doméstica ser composta por trabalhadores, esses trabalhadores vão ter sua renda definida pelo seu salário, pelo seu trabalho, né? Diferente da economia de um governo, que é definida como bem quiser, com importação, com exportações, com a balança comercial favorável, né? Essas taxações de super ricos, e diversas outras políticas, a taxa de juros, né? E a gente sabe que essa taxa de juros alta beneficia apenas uma pequena parcela da população, que é a que a gente está falando, né? Os outros dois motivos são o impostômetro, né? Então, por exemplo, no ano passado, 2022, o Brasil arrecadou cerca de 8 trilhões de reais de imposto. Então, o Brasil, com um país com mais de 200 milhões de habitantes, né, com algumas fábricas, indústrias e etc., coletou cerca de 8 trilhões de reais só em imposto. Isso é basicamente o PIB do Brasil, que foi arrecadado no passado por meio desses impostos. Inclusive, vocês podem pesquisar quanto o Brasil arrecadou até agora. Tá? É só pesquisar no Google aí, no impostômetro, que é um dado real de quanto o governo já arrecadou impostos esse ano. A terceira e última questão é de que o governo emite moeda, né? Então, diferente do lar domiciliar, que ninguém aqui emite moeda em casa, né? Inclusive isso é crime. O governo ele tem essa capacidade de emitir moeda, né? De emitir sua moeda e fazer ela circular. Então, essas três questões fazem com que essa política de austeridade não ganhe tanta notoriedade, não ganhe tanto crédito no meio social, não ganhe tanta aceitação. Né? O neoliberalismo por si só não é um sistema muito popular. Então, por causa justamente dessas falhas, né? Dessas falhas aparentes que escancaram justamente as oportunidades e os interesses de uma pequena elite econômica em detrimento dos trabalhadores, né? Dos mais pobres e da classe média baixa. No mais, a austeridade ela só beneficia uma classe, sabe? Que é a classe detentora dos meios de produção, que é a classe que sobrevive de renda, é a classe da elite econômica, né? A população média brasileira ela só tem a perder com as políticas austeras que começaram a partir do governo Temer, né? Com a política do teto de gastos, do congelamento de investimentos, etc. Que, inclusive, a política de austeridade do Temer, né, ela se baseava num limite, num teto de gastos, né, que é uma coisa que só o Brasil tem, e o investimento do Estado só ser corrigido pela inflação, né, no ano seguinte. O novo arcabouço fiscal do Fernando Haddad, ele dá uma pequena flexibilizada, né, então não é mais apenas correção de inflação, mas agora também está ligado ao quanto o governo arrecada, e aí o governo tem que se virar para ver quanto que vai arrecadar, né, para aí poder estender seus gastos nos próximos 3 anos, mas é uma consequência
todo esse poder político em favor dessa grande no quesito de poderio, né, elite econômica. Então, por que que a burguesia, a nacional, internacional, ela apoia essas políticas de austeridade? Isso porque, como a gente viu, ela tende a aumentar a concentração de renda, ou seja, quem tem dinheiro, quem já tem uma grande quantidade de dinheiro, de riqueza acumulada, vai acumular ainda mais. A partir do sucateamento dos serviços públicos, do assistencialismo, né, você tem ainda mais a formação de uma classe operária, de uma classe trabalhadora ainda mais desmoralizada, ainda mais sucateada. Então você tende a aumentar ainda mais o contingente do que Karl Marx vai falar, do exército industrial de reserva, né? Então pessoas dispostas a ingressarem, a venderem sua força de trabalho por preços cada vez menores, porque justamente a situação chega a um ponto tão calamitosa que qualquer coisa serve para aquela pessoa. Então a gente tem hoje engenheiros virando Uber, advogados fazendo bicos, sabe, profissionais bem formados, liberais, tendo que fazer qualquer outra coisa para complementar a renda ou tendo sua única fonte de renda, justamente pela escassez, né, pela depredação dos investimentos públicos decorrentes dessas políticas de austeridade. Além disso, como eu já falei para vocês, né, a Trickle-Down Economics, que é a economia do gotejamento, também é uma perspectiva interessante para essa burguesia, porque a diminuição dos impostos sobre a classe dominante, sobre a classe econômica, faz com que eles concentrem ainda mais riqueza, né, e faz parte do jogo, né, faz parte de todo o processo de formação de oligopólios e posteriormente de monopólios, né? Então é interessante que o governo tenha menos intervenção ou que forneça condições para que essas empresas operem na medida que elas controlem um setor do mercado específico, né? Seja por meio de pequenos grupos, oligopólios, ou de grandes grupos, que é os monopólios. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, dê um like no vídeo, comentem, compartilhem mais uma vez. Obrigado por assistir até o final. Comente o que, é que vocês acham, se você discorda, se você tem outra perspectiva. Deem sugestões de obras, sugestões de temas que a gente possa estar comentando aí nos próximos vídeos. Valeu!